O hospital público estava do jeito de sempre. Luz fria, corredor barulhento, cheiro de limpeza forte e gente demais para pouca equipe. E no meio daquele caos, ele, enfermeiro há anos, 40 e poucos, quase 50, cara fechada, olho fundo, aquele tipo de pessoa que parece que acorda irritada com o mundo. No crachá, um nome comum. Na postura, um peso. E no coração, uma raiva velha. Quando era criança, perdeu os pais cedo. Não teve abraço, não teve colo, teve silêncio, se vira, e uma vida inteira engolindo choro. Cresceu aprendendo a fingir que estava tudo bem. E um dia, a dor virou amargura. A amargura virou ódio, e o ódio virou uma decisão que ninguém imaginava. Naquela noite, ele entrou no quarto de um paciente em estado grave. A pessoa estava deitada de barriga para cima, respirando com ajuda, frágil demais para discutir, frágil demais até para pedir socorro direito. Só que a consciência ainda estava ali. E quando o enfermeiro chegou perto, o paciente abriu os olhos mais do que devia. Olhou direto para ele. Não era um olhar qualquer. Era como se aquele paciente estivesse vendo algo que ninguém via, como se tivesse sentido o perigo antes de acontecer. O enfermeiro aproximou o rosto impaciente com aquela pressa de quem não quer conversa. "Fica quieto." Ele soltou num tom baixo, como se estivesse falando com um objeto, não com uma vida. A mão do paciente tremia, mas num impulso de desespero, agarrou o braço do enfermeiro com força. Apertou como quem diz: "Não, por favor, não." O enfermeiro ficou imóvel por um segundo. Os olhos dele endureceram. "Solta!" Ele rosnou, puxando o braço com brutalidade. O paciente não soltou. E foi nesse exato instante que o quarto mudou. Não foi barulho, não foi luz piscando. Foi presença. Como se o ar ficasse pesado. Como se alguém tivesse entrado sem abrir a porta. Como se o ambiente tivesse virado um tribunal silencioso. Lá no fundo do quarto, em pé, calmo, estava Jesus. Não sorrindo, não consolando ainda. O olhar era firme, bravo. Não de raiva sem controle, mas de justiça. Aquele tipo de olhar que atravessa máscara, cargo, desculpa, infância difícil, trauma e mentira. O tipo de olhar que diz sem falar: "Eu vi, eu sei. Chega." O enfermeiro sentiu. E aqui é o detalhe que arrepia. Ele não viu com os olhos. Ele sentiu com a alma. O corpo gelou. A garganta travou. A mão ficou pesada, como se não obedecesse. Ele virou o rosto tentando ignorar. "Não tem ninguém aqui. É coisa da minha cabeça. Eu tô cansado. Eu tô estressado." Só que o olhar de Jesus continuava ali, fixo nele. E o paciente ainda segurava o braço do enfermeiro, com os olhos arregalados, como se estivesse implorando não só por vida, mas por socorro do céu. O enfermeiro respirou fundo, tentou recuperar o controle e soltou uma frase que parecia mais para ele mesmo do que para o paciente. "Ninguém liga, ninguém vai perceber." Na hora que ele disse isso, Jesus deu um passo à frente e a expressão no rosto do enfermeiro mudou, porque pela primeira vez em muitos anos ele se sentiu pequeno, não diante de um diretor, não diante de um médico, mas diante de alguém que não se compra, não se engana e não se intimida. E ali, no meio de um hospital público, sem câmera, sem plateia, sem testemunha importante, ele percebeu que tinha uma testemunha que bastava: Jesus. E o que ia acontecer nas próximas horas não seria só karma, nem coincidência. Seria exposição. O enfermeiro saiu do quarto com o peito apertado, como se tivesse engolido uma pedra. Ele tentou fingir que nada aconteceu. Tentou se convencer de que aquilo foi só cansaço, só imaginação, só estresse do plantão. Mas tinha um problema. O corpo dele estava traindo a mentira. A mão tremia. O suor aparecia na testa mesmo com o ar-condicionado fraco. E a sensação de estar sendo observado não passava. Ele andou pelo corredor com pressa, olhando para os lados, como quem procura uma saída invisível.
E aí aconteceu algo que ele não esperava. No balcão da enfermagem, uma técnica novata, dessas que ainda acreditam no que fazem, estava conferindo as anotações do plantão e os horários de entrada e saída do quarto. O nome dela era Bruna, e Bruna tinha um defeito raro. Ela prestava atenção. Ela viu o enfermeiro voltar do quarto do paciente com um olhar estranho. Não era só cansaço, era nervoso. Ele tentou disfarçar, pegou uma prancheta, fingiu que estava ocupado. Mas as mãos dele se mexiam rápido demais, como se quisesse apagar alguma coisa. Bruna olhou de novo. Uma coisa pequena a incomodou. O jeito como ele evitava olhar para qualquer pessoa. Como se tivesse medo de cruzar olhos. A técnica baixou a voz. "Você tá bem? Você ficou pálido." Ele respondeu seco, sem levantar o rosto. "Tô ótimo. Cuida da tua parte." O tom dele não era normal. Era agressivo. Era defensivo. Era de quem tem culpa. Bruna engoliu em seco, mas continuou observando. Minutos depois, um médico passou no corredor apressado e perguntou no balcão. Quem estava no quarto 12 agora há pouco? O enfermeiro levantou a cabeça rápido demais. Bruna respondeu antes que ele. Ele foi lá. O enfermeiro encarou Bruna por um segundo. O olhar dele parecia pedir uma coisa sem pedir. Não fala. O médico franziu a testa. O paciente apertou o botão e depois parou, do nada. A família está perguntando. Bruna viu o enfermeiro engolir seco. Ele tentou soar normal. Deve ter sido falha no sistema. Esse hospital é uma porcaria. O médico saiu, mas a frase ficou pairando no ar como fumaça. Bruna anotou mentalmente. Do nada. Porque quando algo acontece do nada demais, não é do nada. O plantão seguiu. Os corredores ficaram mais cheios. A madrugada foi avançando. E o enfermeiro agora parecia um homem com duas guerras dentro do peito. Uma raiva antiga e um medo novo. Em certo momento ele foi até a sala de materiais. Lá dentro, sozinho, ele respirou forte. Passou a mão no rosto, olhou no espelho de metal da porta do armário. E o reflexo entregou o que ele escondia. O olhar dele estava quebrado. Ele sussurrou como se estivesse falando com alguém invisível. Para de me seguir. Silêncio. Ele riu nervoso, tentando se convencer. Eu tô ficando louco. Só que, quando ele abriu a porta da sala para sair, Bruna estava passando pelo corredor e viu uma coisa que gelou. No vidro da porta, bem no ângulo da luz do corredor, apareceu um reflexo. Não era Bruna, não era um paciente, não era médico, não era sombra comum. Era como um brilho quente, humano, parado do outro lado do corredor. Bruna freou na hora. O enfermeiro olhou para ela e por um segundo os dois viram a mesma coisa. Ele arregalou o olho e virou o rosto rápido, como quem não quer encarar. Bruna sentiu um arrepio subir pela espinha. Você viu? Ela começou a falar. Ele cortou. Não vi nada. Para com isso. Mas a voz dele falhou. E falhar é o que acontece quando alguém sabe que está sendo desmascarado. Bruna ficou em silêncio, mas decidiu algo naquela hora. Ela ia prestar atenção em tudo, porque tinha gente sofrendo sem explicação, tinha família chorando sem entender, e agora tinha um enfermeiro que parecia estar fugindo de um olhar que não era humano. E a pergunta que Bruna não conseguiu segurar dentro dela foi simples e assustadora. Quem está vendo o que ninguém quer ver? E a resposta começou a nascer no coração dela com força. Jesus. Bruna tentou seguir a noite como se nada tivesse acontecido, mas não dava. A imagem daquele reflexo quente no vidro ficou martelando na cabeça dela, como se alguém tivesse deixado uma marca no ar para ela não esquecer. E quanto mais ela lembrava do enfermeiro, mais uma coisa fazia sentido. Ele não estava só cansado, ele estava com medo. Não medo de perder emprego, medo de ser visto,
Bruna voltou para o balcão e começou a fazer o que ninguém gosta de fazer em plantão lotado: conferir tudo com calma. Registro de entrada nos quartos, horários, checagens, anotações rápidas. A maioria era bagunça normal de hospital público: letra torta, correção por cima, gente correndo. Só que no meio daquela bagunça apareceu uma organização estranha. No quarto 12, o horário de presença do enfermeiro estava bonitinho, redondo demais, limpo demais, como se alguém tivesse parado para ajeitar. E aí veio o primeiro estalo. Por que alguém teria tanto cuidado com um horário num lugar onde ninguém tem tempo nem de beber água? Bruna olhou a câmera do corredor na TV velha do posto. Não era nada moderno, mas tinha. Ela sabia que não podia mexer com isso sem autorização. Só que ela não precisava mexer. Ela só precisava observar. E observando, ela viu o padrão. O enfermeiro sempre passava em certos horários, sempre sozinho, sempre olhando para os lados, sempre evitando gente. E toda vez que ele saía do corredor do quarto 12, parecia que o ambiente ficava pesado. Bruna ficou com a caneta parada no ar, encarando a tela. A sensação era absurda, mas era real. Parecia que a verdade estava tentando aparecer, e alguém estava tentando empurrar de volta para o escuro. Ela levantou a cabeça e viu o enfermeiro no fim do corredor. Ele parou por um segundo, como se sentisse que estava sendo observado. Virou e olhou direto para o balcão, direto para Bruna. O olhar dele não era normal, não era colega de trabalho, era aviso. Do tipo: não mexe comigo. Bruna sentiu a barriga gelar. Ele veio andando devagar, sem pressa, como predador que sabe o que está fazendo. Parou na frente dela, inclinou um pouco e falou baixo, quase sem mexer os lábios. Você gosta de ficar fuçando papel, né? Bruna tentou responder firme. Eu gosto de fazer certo. Ele riu sem humor. Ah, certa. Repetiu como se a palavra fosse um insulto. Você ainda acredita que aqui é lugar de justiça? Bruna ficou muda por um segundo. E ele continuou, aproximando o rosto, com a voz mais baixa ainda. Faz teu trabalho e não inventa história. Entendeu? Quando ele saiu, Bruna ficou olhando para o nada com o coração batendo na garganta, porque aquilo não foi bronca, foi ameaça. E ameaça é coisa de quem tem coisa para esconder. Ela respirou fundo, pegou o papel de novo e decidiu que não ia recuar. Só que quando ela voltou para o monitor do corredor, uma coisa aconteceu que derrubou qualquer dúvida que ainda existia. No canto da imagem, por um breve momento, apareceu alguém. Não era paciente, não era enfermeiro, não era médico. Era uma figura serena, firme, parada de pé, como se estivesse olhando para o mesmo corredor onde o enfermeiro tinha acabado de passar. E a luz em volta era diferente, quente, como se a imagem fria do hospital ganhasse cor só ali. Bruna piscou rápido, achando que era falha. Quando abriu os olhos, não tinha mais nada, mas a sensação ficou, e a certeza veio junto. Ela não sabia explicar como. Só sabia que era verdade. Jesus estava vendo, e se Jesus estava vendo, era porque a conta ia chegar. Bruna guardou o papel do registro, anotou mentalmente o padrão e esperou o momento certo. Porque gente assim sempre comete um erro, e quando cometer, não vai ser só Bruna que vai perceber, vai ser o hospital inteiro. O plantão virou madrugada de verdade. Aquele horário em que o hospital parece respirar mais baixo. Menos passos no corredor, mais sombra, mais silêncio. E o silêncio é perigoso, porque é nele que gente assim se sente segura. O enfermeiro andava como quem já conhecia a rotina de todo mundo. Ele sabia quando o médico saía, sabia quando a limpeza passava, sabia quando o posto ficava distraído. Só que naquela noite ele não sabia de uma coisa. Bruna tinha parado de olhar para papéis e começou a olhar para a gente. Ela percebeu que ele repetia um ritual, sempre o mesmo. Antes de ir na direção do quarto 12, ele dava uma volta maior, como se estivesse checando o corredor. Depois, parava perto da sala de materiais. Fingia mexer em alguma coisa
e só então seguia para o quarto. Era como se ele precisasse se convencer toda vez de que estava sozinho. Só que ele não estava. No fim do corredor, perto da porta de saída de emergência, o vigilante do hospital, seu Damião, fazia a ronda com aquela calma de quem já viu de tudo. Damião era velho de hospital, daqueles que não falam muito, mas enxergam. E naquela noite, ele tinha parado ali porque ouviu um barulho estranho vindo da sala de materiais. Não barulho de queda, barulho de nervoso. Uma gaveta abrindo e fechando rápido, metal batendo, respiração forte. Ele se aproximou sem fazer barulho, encostou no canto da parede e ficou parado. E foi aí que ele ouviu a voz do enfermeiro, baixa, quase sussurrada, mas carregada de ódio. Eu cansei dessa vida. Eu cansei de gente pedindo. Silêncio. Depois ele falou de novo, como se estivesse respondendo a alguém. Não tem Deus nenhum aqui. Se tivesse, ele tinha salvado meus pais. Damião franziu a testa. A frase não era só tristeza, era desafio. E aí veio o arrepio de verdade. Se existe mesmo, que apareça então. Damião sentiu a pele gelar, porque no instante em que ele terminou a frase, o corredor ficou estranho. A luz fria pareceu ficar mais fraca por um segundo, como se o hospital inteiro tivesse segurado o ar. Damião olhou na direção do corredor e viu algo que ele não sabia explicar com lógica. Uma luz quente, muito suave, refletida na parede, vindo de um ponto onde não tinha lâmpada quente nenhuma. Ele piscou, olhou de novo, e a luz estava lá. Não era farol, não era celular, não era lanterna, era uma presença, silenciosa, firme, como quem responde sem falar. Damião deu um passo para trás, instintivo, e naquele mesmo momento a porta da sala de materiais abriu de repente. O enfermeiro saiu rápido, parou ao ver o vigilante. Os dois ficaram se encarando. O enfermeiro tentou disfarçar, mas o olhar entregou. Ele não esperava encontrar ninguém. Tá fazendo o quê aí? Ele disparou agressivo. Damião manteve a voz calma. Ronda! O enfermeiro olhou para os lados como se medisse o estrago. E depois sorriu daquele jeito ruim, falso. Tá... Ronda. Certo. Ele passou por Damião, esbarrando de propósito no ombro dele, como se quisesse marcar território. Damião sentiu o cheiro do uniforme, do suor, do nervoso. E quando o enfermeiro se afastou, Damião percebeu outro detalhe. A mão dele tremia. Não era cansaço, era conflito. Como se ele estivesse brigando com algo dentro dele. Como se tivesse visto alguma coisa que não queria ver. Damião não seguiu atrás. Não naquela hora. Era conflito. Como se ele estivesse brigando com algo dentro dele. Como se tivesse visto alguma coisa que não queria ver. Damião não seguiu atrás. Não naquela hora. Mas ele ficou parado, olhando para o corredor. E depois olhou para o mesmo ponto da parede onde tinha aparecido aquela luz quente. A luz já não estava mais tão visível, mas a sensação ficou. E Damião, que não era homem de imaginação, sentiu uma certeza pesada. Tem alguém aqui vendo tudo. Ele voltou para o posto, chamou Bruna com um sinal discreto. Bruna chegou perto e ele falou baixo. Esse enfermeiro tá estranho, muito estranho. Bruna engoliu em seco. O senhor viu alguma coisa? Damião hesitou, como se tivesse vergonha de dizer. Eu ouvi ele falando. Umas coisas que não se fala. E depois o corredor mudou. Bruna sentiu o coração acelerar. E ali, sem combinar, sem prometer, sem dramatizar, 2 funcionários simples de hospital público entenderam o mesmo recado. Aquilo não era só um caso de plantão ruim. Era um caso de escuridão. E quando a escuridão acha que domina, é porque ainda não entendeu com quem está lidando. Naquela madrugada, sem o enfermeiro perceber, o cerco começou de verdade. Bruna e seu Damião não falaram com mais ninguém naquela hora. Hospital é assim. Se você abre a boca cedo demais, a fofoca vira mal entendido.
e quem some depois é você. Então eles fizeram o mais perigoso e o mais inteligente. Ficaram em silêncio e passaram a observar. O enfermeiro voltou a circular pelo posto como se nada tivesse acontecido. Mas a máscara dele já estava rachada. Ele começou a se irritar com qualquer coisa. Respostas secas, olhar torto, mão batendo na bancada. E quanto mais ele tentava parecer normal, mais ele parecia alguém prestes a explodir. Até que um paciente no corredor gritou pedindo ajuda. Uma confusão comum. Gente correndo, chamando médico, chamando enfermagem. E foi aí que o enfermeiro viu a oportunidade perfeita. No meio do caos, ninguém presta atenção em detalhes. Ele se aproximou do balcão e viu a prancheta do plantão onde Bruna tinha anotado os horários. Viu o papel dobrado do registro, guardado por baixo. O olho dele ficou fixo naquele canto como se fosse um alvo. Ele esticou a mão devagar, fingindo que ia pegar uma caneta. Bruna viu. Seu Damião viu. Mas eles não reagiram na hora. Porque, às vezes, a melhor forma de desmascarar alguém é deixar ele acreditar que está controlando. O enfermeiro puxou o papel com cuidado e colocou no bolso do uniforme, como se fosse nada. Depois voltou para o corredor com uma pressa fingida, como se estivesse trabalhando. Bruna respirou fundo, sentindo o sangue ferver. Ele pegou. Ela sussurrou. Damião respondeu baixo, firme. Eu vi. Bruna ficou com vontade de ir para cima, de chamar alguém, de gritar. Mas Damião segurou com a calma de quem conhece o mundo. Calma, agora ele vai fazer o próximo erro. E não demorou. Minutos depois, o enfermeiro voltou com a cara ainda mais dura, como se tivesse resolvido alguma coisa. Ele passou pelo posto olhando direto para Bruna e disse num tom cheio de veneno: "Você tá gostando de se achar esperta, né?" Bruna não baixou os olhos. "Eu tô fazendo meu trabalho." Ele deu um sorriso torto. "Então faz direito, porque aqui dentro quem manda é quem sabe sobreviver." A frase veio como ameaça de novo, e dessa vez ele não se preocupou em disfarçar. Seu Damião deu um passo à frente, só o suficiente para deixar claro que Bruna não estava sozinha. "Respeita", Damião disse, sem levantar a voz. O enfermeiro encarou Damião com raiva. Vigilante agora virou chefe? Damião não respondeu, só ficou olhando. E o olhar de Damião tinha uma coisa que irritava o enfermeiro. Não era medo. O enfermeiro virou as costas, mas antes de sair, soltou baixo, quase cuspindo as palavras. "Vocês acham que vão ganhar alguma coisa com isso?" Bruna sentiu um frio na nuca. Não era pergunta, era aviso. Quando ele sumiu no corredor, Bruna e Damião ficaram parados por um segundo, como se o hospital inteiro estivesse segurando o ar junto com eles. E aí, no mesmo corredor onde ele tinha passado, aquela luz quente voltou a aparecer. Não forte, não gritante, só presente. Como se alguém estivesse caminhando atrás dele sem pressa. Bruna olhou para o fundo do corredor. Damião olhou também. E os dois sentiram com a mesma certeza. Jesus não estava assistindo de longe. Ele estava seguindo de perto. O enfermeiro entrou na sala de materiais de novo. E lá dentro, sozinho, ele falou alto, sem perceber que o corredor ecoava. "Chega disso, chega. Eu não vou cair por causa de uma novata." Bruna ouviu de longe. Damião ouviu. E a raiva do enfermeiro subiu o tom. "Se eu cair, eu levo alguém comigo." Bruna ficou pálida. Damião apertou o rádio na mão. Não porque ele queria chamar reforço ainda, mas porque ele entendeu que aquela noite tinha virado uma guerra. E quando uma pessoa decide levar alguém junto, é porque já perdeu o controle da própria mentira. Bruna respirou fundo, tremendo por dentro, e disse a frase que ela nunca imaginou dizer num plantão. "Damião, eu acho que a gente está lidando com alguém que não tem mais nada a perder." Damião respondeu, olhando para o corredor onde a luz quente tinha aparecido. "Tem sim." Bruna olhou para ele e ele completou. "Ele vai perder o que mais protege ele, o segredo."
E naquela madrugada, o segredo já estava começando a ser arrancado das sombras. O hospital inteiro parecia cansado, mas naquela madrugada o cansaço virou pressentimento. Bruna tentou manter a rotina, checar ficha, chamar técnico, atualizar quadro. Só que o olho dela não saía do corredor, porque o enfermeiro não estava só rodando. Ele estava caçando um jeito de apagar rastros, e quando alguém começa a apagar rastros, é porque sabe que já tem gente chegando perto. Em certo momento, a enfermaria recebeu uma ligação do telefone interno. Uma voz nervosa do outro lado. O paciente do quarto 12 está reagindo estranho. Chamem alguém. Bruna levantou na hora, mas antes que ela desse 2 passos, o enfermeiro apareceu do nada, como se já estivesse esperando essa chamada. Eu vou. Ele disse firme demais, rápido demais. Bruna travou. Eu vou junto. Ele virou o rosto devagar e o olhar dele veio pesado. Não vai. Bruna segurou o impulso de recuar. Eu sou do plantão também. Ele se aproximou um pouco, só o suficiente para invadir o espaço dela. Você está querendo brincar de heroína? Ele sussurrou com desprezo. Quer morrer de orgulho? A frase foi tão baixa que quase ninguém ouviu. Quase. Seu Damião estava perto e ouviu a parte que precisava. Damião não falou nada. Só ficou de pé, imóvel. Como quem decide que, se o inferno tentar passar, vai ter que empurrar ele junto. O enfermeiro percebeu. E pela primeira vez, ele parou de sorrir torto. Ele olhou para Damião e cuspiu em tom de provocação. Vigilante, agora vai mandar em quem entra em quarto? Damião respondeu com a voz calma e limpa. Eu não mando em nada, eu só estou vendo. A palavra vendo atingiu o enfermeiro como tapa. Por um segundo, ele perdeu o ar. O rosto dele mudou, e foi ali que Bruna percebeu uma coisa. Ele não tinha medo de gente. Ele tinha medo do olhar. Porque o olhar expõe, o olhar acusa, o olhar ilumina. O enfermeiro tentou recuperar o controle e foi andando em direção ao quarto 12, rápido, irritado. Bruna e Damião foram atrás, sem pedir permissão. O corredor parecia mais longo do que era, a luz fria parecia mais cruel e o silêncio parecia preparado. Quando chegaram na porta do quarto 12, o enfermeiro abriu com força. A pessoa deitada na cama estava com os olhos abertos, arregalados, fixos. Mas não fixos no enfermeiro, fixos no fundo do quarto. O enfermeiro seguiu o olhar do paciente automaticamente, e ali estava ele, Jesus. Dessa vez não era reflexo, não era sensação, era presença. Em pé, parado, com o olhar firme e bravo, como quem diz, chegou. O enfermeiro congelou. Bruna sentiu o estômago revirar. Damião sentiu o corpo inteiro arrepiar, porque a atmosfera mudou como se alguém tivesse virado uma chave. O ar ficou pesado, mas ao mesmo tempo limpo. Como se o hospital, por um instante, deixasse de ser hospital e virasse tribunal. O enfermeiro tentou fingir que não viu. Deu 2 passos, mexeu na bandeja, arrumou lençol, tentou parecer ocupado. Só que a mão dele tremia tanto que o metal fez barulho. E Jesus não desviou o olhar. O enfermeiro finalmente virou o rosto, encarando o vazio, e soltou baixo, com raiva contida. Não! Não vem com isso! Bruna não entendeu com quem ele estava falando até perceber. Ele estava falando com Jesus, e foi aí que a coragem dela veio como fogo. Bruna aproximou do leito, olhou para o paciente e perguntou baixo. Você está me ouvindo? O paciente piscou devagar. 1 vez, 2, e com a força que dava, apertou o pulso de Bruna com a mão livre, como quem implora. Não deixa. O enfermeiro viu. E a expressão dele mudou de novo, não para pena, para ódio. Ódio de ser impedido, ódio de ser percebido, ódio de perder controle. Ele deu um passo para cima. Damião entrou na frente sem encostar, mas fechando passagem. Chega, Damião disse. O enfermeiro riu, aquela risada curta de quem está por um fio.
Chega o quê? Você acha que manda aqui? Bruna encarou ele e falou sem tremer a voz. Quem tá mandando agora é a verdade. O enfermeiro travou. A palavra verdade bateu nele como sentença. E naquele mesmo instante, o monitor ao lado do leito apitou mais alto. Não como susto, como alerta. Gente apareceu na porta. Um técnico, um residente, uma enfermeira mais velha. E o enfermeiro percebeu tarde demais. Não era só Bruna e Damião. Agora tinha testemunha. Ele tentou se recompor. Levantou o queixo, fez cara de profissional e falou alto para todo mundo ouvir. Vocês estão atrapalhando meu atendimento. Só que quando ele disse isso, o paciente com os olhos arregalados virou o rosto devagar e fixou o olhar nele. E a expressão do paciente parecia dizer uma coisa simples. Eu sei. O enfermeiro sentiu o sangue sumir do rosto. E Jesus, no fundo do quarto, continuava com o olhar bravo, firme, sem pressa. Como quem já tinha decidido, hoje você não vai se esconder. A enfermeira mais velha entrou no quarto com aquele jeito de quem manda sem gritar. Dona Sônia, 30 anos de hospital, olhar clínico e um instinto que não falhava. Ela não precisou ouvir história, não precisou de explicação. Ela olhou o paciente, olhou Bruna segurando o pulso dele, olhou Damião na porta e, por último, olhou o enfermeiro. E ali ela percebeu tudo sem ninguém falar nada, porque tem um tipo de culpa que faz barulho mesmo em silêncio. O enfermeiro tentou agir como se fosse autoridade. Sônia, eu tô resolvendo aqui. Vai pro posto. Dona Sônia nem piscou. Tua voz está tremendo. A frase foi simples, curta e humilhante. O enfermeiro travou por meio segundo. Não tá não. Dona Sônia se aproximou do leito, ajustou a máscara do paciente com cuidado e perguntou baixo. Você tá com medo de quê? Ele deu uma risada seca. Medo? Eu? Medo de quê? Dona Sônia levantou o rosto devagar e encarou ele. De ser visto. O quarto inteiro ficou quieto. Bruna sentiu um choque por dentro. Damião apertou a mandíbula. O enfermeiro deu um passo para trás sem perceber. E quando ele se mexeu, o olhar do paciente continuou fixo nele, como se o paciente estivesse segurando não só o braço dele, mas a verdade inteira. O enfermeiro tentou virar o jogo como sempre fazia, atacando. Vocês estão criando caso em cima de nada. Isso aqui é plantão. Vocês são fracos. Dona Sônia respondeu sem levantar o tom. Fraco é quem precisa ameaçar para se sentir forte. O enfermeiro arregalou o olho. Você tá me acusando? Dona Sônia apontou com o queixo discretamente para o fundo do quarto. Não sou eu. O enfermeiro seguiu o gesto instintivo e viu de novo. Jesus em pé, parado, olhando firme, bravo, como se cada segundo fosse uma pergunta sem resposta possível. Até quando? O enfermeiro sentiu um gelo no corpo. A língua ficou seca. O coração bateu errado. Ele desviou rápido, fingindo que não viu. Chega dessa palhaçada. Ele falou alto para recuperar controle. Se vocês querem palco, vão para a igreja. Dona Sônia não se abalou. Igreja é onde tem verdade, e aqui hoje a verdade entrou. O técnico que tinha chegado na porta trocou olhares com o residente. A atmosfera do quarto estava estranha demais. Não era briga comum, era algo maior. O enfermeiro percebeu os olhares, e quando ele percebeu que tinha gente observando, a raiva dele subiu. Vocês não sabem de nada da minha vida. Bruna respondeu sem pensar. E a sua vida te dá direito de destruir a dos outros? A pergunta atravessou o enfermeiro como flecha. Ele ficou vermelho. Os olhos encheram de ódio. E aí aconteceu a primeira rachadura pública. Ele gritou. Não grito de profissional, grito de alguém que perdeu o controle. Vocês acham que eu escolhi ser assim? O corredor ouviu. A porta do quarto ficou cheia de curiosos. Mais gente apareceu. Dona Sônia ficou parada, firme. Ninguém escolhe sentir dor, mas escolhe o que faz com ela. O enfermeiro ficou respirando pesado, e nessa respiração pesada,
Saiu verdade. Eu perdi tudo quando era criança. Ele soltou como se vomitasse. Eu fiquei sozinho. Ninguém me salvou. Bruna sentiu pena por um segundo, mas logo depois olhou para o paciente e a pena virou indignação. Porque trauma não é desculpa para crueldade. Dona Sônia disse algo que cortou o quarto ao meio. Você não foi salvo, mas foi mantido vivo. E você usou essa vida para virar carrasco. O enfermeiro fechou os olhos forte, como se aquela frase queimasse. E então, sem querer, ele olhou para o fundo do quarto de novo. Jesus estava mais perto, não se movendo rápido, não ameaçando, só avançando um passo. E o olhar bravo de Jesus não era de ódio, era de justiça. O enfermeiro tremia e pela primeira vez ele parecia entender. Não tem como discutir com um olhar que vê tudo. Ele tentou escapar. Virou para o corredor empurrando gente com o ombro, querendo sair do quarto. Só que Damião não saiu da porta. Damião apenas disse, baixo, você não vai embora agora. O enfermeiro parou, virou com raiva. Você vai me impedir? Damião respondeu simples, eu não, mas a verdade vai. E naquele momento, o residente olhou para Dona Sônia e perguntou, por que esse paciente apertou o botão e depois parou? Isso não faz sentido. Dona Sônia olhou para Bruna. Bruna olhou para o registro que tinha sumido, e a mente dela fez a ligação. O enfermeiro tinha roubado o papel, porque ele sabia que o horário ia condenar ele. Bruna respirou fundo e disse pela primeira vez em voz alta, tem coisa errada no quarto 12, e não é hoje. O enfermeiro empalideceu, e ali, no meio do hospital, cercado de gente, com Jesus olhando bravo no fundo, ele sentiu a queda começar. O enfermeiro ficou parado por um segundo, como se o corpo dele não obedecesse. A porta do quarto estava cheia. Gente olhando, gente sussurrando, gente tentando entender o que estava acontecendo. E ele odiava isso. Ele odiava ser observado. Porque enquanto ninguém observa, ele controla. Mas quando o olhar cai em cima, a máscara cai junto. Ele respirou fundo, ajeitou o crachá, tentou vestir de novo o personagem de profissional e falou alto, bem articulado, para parecer certo. Eu vou chamar o coordenador. Isso aqui tá virando um absurdo. Dona Sônia não respondeu. Só ficou olhando. Bruna também. Damião também. E o paciente, com os olhos arregalados, ainda segurava alguém como se o corpo soubesse. Se ele sair, eu não volto. O enfermeiro deu um passo para o corredor. E aí a luz do corredor piscou. Foi rápido, um segundo, como acontece em hospital velho. Mas naquele instante ele parou, porque a sensação voltou mais forte, aquela presença. Ele engoliu seco, forçou um riso e falou baixo, quase rosnando. Isso é perseguição. Ele tentou dar outro passo. Damião não encostou nele. Só fez uma pergunta simples, firme, na frente de todo mundo. Por que você pegou o papel do registro do plantão? O enfermeiro travou. Bruna sentiu o coração acelerar. O residente olhou na hora. Que papel? O enfermeiro tentou responder rápido. Eu não peguei nada. Mas a voz dele saiu mais fina do que deveria. Dona Sônia olhou direto para ele. Você não sabe mentir, rapaz. A palavra rapaz nele doeu como deboche. Ele tentou virar o jogo. Vocês estão me acusando de roubo agora? Bruna levantou o queixo. Eu vi você colocando no bolso. Silêncio. O enfermeiro ficou com a boca semi-aberta, como se buscasse uma saída que não existia. E aí, ele fez o que gente covarde faz quando está encurralada. Tentou jogar a culpa em alguém. Ele apontou o dedo para Bruna com raiva. Essa menina tá obcecada por mim. Tá inventando coisa, tá querendo aparecer. Bruna sentiu a face esquentar. Não de vergonha, de indignação. Eu só quero que parem de acontecer coisas sem explicação, ela respondeu. O enfermeiro deu uma risada curta, cruel. Sem explicação.
Vocês querem transformar o hospital em novela? Dona Sônia chegou mais perto e falou baixo, mas suficiente para todo mundo ouvir. O problema é que você está acostumado com gente com medo. E hoje, ninguém aqui está com medo de você. O enfermeiro encarou ela. E nesse olhar, o orgulho dele se quebrou um pouco. Ele percebeu que a roda tinha virado. Ele virou as costas de repente e andou rápido pelo corredor, empurrando ombro em ombro, passando por gente como se não tivesse respeito por ninguém. Bruna saiu atrás. Damião saiu atrás. O residente veio junto. O enfermeiro foi direto para a saída lateral, aquela porta que leva para a escada de emergência. Ele conhecia aquele caminho. Já tinha usado antes para fumar escondido, para fugir de confusão, para sumir do posto. Ele apertou a barra antipânico da porta com força. E a porta não abriu. Ele apertou de novo. Nada. Ele olhou para o alto, irritado, e viu a plaquinha velha. Porta travada. Manutenção. Não! Ele sussurrou desesperado, tentando de novo. O metal rangeu, mas não cedeu. Foi aí que ele sentiu algo que não sentia fazia tempo. Pânico. Ele virou o rosto e viu o corredor se enchendo. Bruna, Damião, Dona Sônia, o residente, e mais gente que tinha ouvido a gritaria. Ele ficou encurralado diante de uma porta que não abriu, como se o próprio hospital tivesse dito, hoje não. O enfermeiro tentou manter pose, mas a testa estava brilhando de suor. Vocês estão me perseguindo, ele falou, a voz quebrando. Isso é loucura, Dona Sônia respondeu sem emoção. Não é perseguição, é consequência. Bruna olhou para o rosto dele e, pela primeira vez, viu o menino ferido por trás do homem amargo. E por um segundo, ela quase sentiu pena. Mas então ela lembrou do quarto 12, do olhar do paciente, do aperto desesperado, e ela entendeu. Se ela deixar a pena vencer, mais alguém paga. Damião aproximou devagar, firme. Entrega o papel. O enfermeiro deu um passo para trás, colando na porta travada. Eu não tenho papel nenhum. Bruna apontou para o bolso do uniforme. Tá aí. O enfermeiro levou a mão ao bolso por instinto, para proteger. E quando ele fez isso, todo mundo viu que era verdade. O residente falou, já com postura de autoridade. Tira do bolso, agora. O enfermeiro olhou para os lados, procurando fuga. E aí, no fim do corredor, a luz fria pareceu perder força de novo. Uma luz quente apareceu de leve. Jesus. Dessa vez, mais perto do que antes. Ele não estava falando, não estava tocando ninguém, só estava ali, olhando bravo para o enfermeiro com firmeza. Como quem diz, você pediu para eu aparecer, eu apareci. O enfermeiro engoliu em seco e, num reflexo, virou o rosto para longe. Mas era tarde, porque quando o olhar de Jesus te encontra, não dá para desver. E ali, encurralado, exposto, suando, com o bolso pesando, ele percebeu que não era mais sobre Bruna nem sobre Damião. Era sobre o céu ter decidido. Chega. O enfermeiro ficou preso entre a porta travada e um corredor cheio de olhos. Olhos de gente, e um olhar que não era só de gente. Ele tentou rir, mas a risada saiu quebrada. Tentou bancar o calmo, mas a mão não parava quieta. O residente deu um passo à frente. Última vez, tira o papel do bolso. O enfermeiro olhou para Dona Sônia, como se quisesse achar nela uma brecha. Dona Sônia não deu. Olhou firme, sem ódio, sem medo. Bruna estava com o rosto tenso, mas sem recuar. Damião parecia uma parede. O enfermeiro respirou fundo, como quem decide dar uma de esperto mais uma vez. Vocês são doidos, ele murmurou. Isso aqui é uma caçada. E mesmo falando isso, ele enfiou a mão no bolso devagar. Tirou o papel dobrado, amassado, como se tivesse sido arrancado na pressa. E no momento em que o papel apareceu, o corredor inteiro entendeu. Se não fosse nada, ele não teria escondido. O residente pegou o papel e abriu. Bruna sentiu o peito apertar, porque ela sabia o que tinha ali. Horários, presenças, padrões, e padrão é a coisa mais perigosa para quem vive no escuro. Cadê o coordenador?
O residente falou, já sério. Alguém correu? O enfermeiro tentou interromper. Isso não prova nada. Dona Sônia respondeu com uma calma que cortava. Prova que você quis esconder. O coordenador do plantão chegou apressado. Um homem de meia idade, cara de exausto, mas com voz de quem sabe colocar ordem. O que está acontecendo aqui? O residente entregou o papel. O coordenador abriu, leu, franziu a testa e depois leu de novo. A expressão dele mudou. Quem preencheu isso? Bruna levantou a mão sem tremer. Eu, conferindo os horários. O coordenador apontou para o enfermeiro. E por que isso estava no bolso dele? O enfermeiro tentou virar vítima. Tão me perseguindo. Eu só peguei para olhar porque ela está inventando coisa. O coordenador não levantou a voz. Só fez a pergunta certa, no tom certo. Então me explica por que seus horários no quarto 12 estão perfeitos demais. Silêncio. O enfermeiro abriu a boca, mas nada saiu. Porque tem pergunta que não dá para responder sem se denunciar. Ele tentou. Eu sou organizado. O coordenador respondeu de primeira, seco. Ninguém é organizado desse jeito num plantão desses. A frase arrancou risos nervosos de quem estava ao redor. E o enfermeiro sentiu a humilhação subir como febre. Ele percebeu que a plateia não estava comprando. E quando ele percebeu isso, a raiva voltou. Vocês querem um culpado para colocar na conta, ele gritou. Vocês querem um monstro. Bruna olhou nos olhos dele e falou baixo, mas firme. A gente só quer parar de fingir que não está acontecendo nada. O coordenador levantou a mão, impondo silêncio. A partir de agora, você não entra mais em quarto nenhum. Fica aqui. O enfermeiro arregalou os olhos. Você não pode fazer isso comigo. O coordenador encarou ele. Eu posso fazer o que eu preciso para proteger paciente. E eu estou mandando. O enfermeiro olhou para os lados desesperado, e foi nesse desespero que a máscara caiu de vez. A voz dele saiu com veneno. Proteger? Ninguém me protegeu quando eu precisei. O corredor ficou quieto. Dona Sônia respondeu com firmeza. E por isso você decidiu virar o perigo? O enfermeiro fez menção de avançar como se fosse explodir. Damião se posicionou na hora, fechando espaço. O coordenador se aproximou mais um passo e disse... Agora você vai responder outra coisa. Ele apontou para o quarto 12, lá no fundo do corredor. Por que o paciente do 12 sempre piora ou muda logo depois que você sai de lá? O enfermeiro ficou branco. Bruna sentiu um gelo subir pela nuca, porque aquela era a pergunta que ninguém tinha coragem de fazer em voz alta. E naquele instante, como se o ar fosse puxado, a luz quente apareceu de novo no fim do corredor. Jesus, mais evidente, mais próximo, o olhar bravo, firme, sem pressa. O enfermeiro viu. Dessa vez ele não conseguiu fingir que não. O rosto dele tremeu, os olhos encheram de pânico. E ele fez a coisa mais reveladora de todas. Olhou para o nada e sussurrou, num fio de voz, como se estivesse falando com alguém que só ele via. Para! Para! Bruna ouviu. Dona Sônia ouviu. Damião ouviu. O coordenador franziu a testa. Para o quê? O enfermeiro tentou engolir as palavras de volta, mas elas já tinham saído. E quando a pessoa começa a conversar com o próprio medo, é porque o medo virou presença. Bruno ouviu. Dona Sônia ouviu. Damião ouviu. O coordenador franziu a testa. Para o quê? O enfermeiro tentou engolir as palavras de volta, mas elas já tinham saído. E quando a pessoa começa a conversar com o próprio medo, é porque o medo virou presença. E o hospital inteiro começou a entender. Não era só um boato, era um homem sendo esmagado pelo peso de algo que ele não conseguia controlar. O olhar que não se compra, o olhar que não se engana, o olhar de Jesus. O corredor inteiro ficou em silêncio depois do para. Não foi silêncio de respeito, foi silêncio de choque. Porque todo mundo entendeu a mesma coisa. Ele não estava falando com ninguém ali. Ele estava falando com algo que só ele estava vendo. O coordenador deu mais um passo, olhando direto no rosto do enfermeiro. Você está bem?
Perguntou sério. Tá usando alguma coisa? Tá surtando? O enfermeiro engoliu seco, tentou recuperar a pose e soltou um riso curto, nervoso. Eu tô ótimo. Vocês que tão viajando. Dona Sônia cruzou os braços. Ótimo, não treme assim. E era verdade. A mão dele tremia de um jeito que não parecia só raiva. Parecia medo puro. Bruna olhou para o rosto dele e sentiu uma mistura de raiva e pena. Mas a pena não ganhava mais. Porque ele tinha acabado de tentar transformar todo mundo em louco. E isso é o truque mais velho de quem quer continuar no escuro. O coordenador respirou fundo, olhando para os lados. Tá, vamos fazer do jeito certo, ele apontou. Você vai ficar aqui, acompanhado, agora. O enfermeiro reagiu na hora, a voz subindo. Acompanhado? Eu não sou criminoso. Bruna respondeu. Então por que você roubou o registro? O enfermeiro virou para ela como se quisesse rasgar com os olhos. Cala a boca. A palavra saiu pesada, cheia de ameaça, e o corredor inteiro ouviu. Seu Damião se mexeu um passo. Com ela você não fala assim. O enfermeiro riu com desprezo. Olha só, virou família agora? Dona Sônia cortou. Você está tentando atacar todo mundo porque não consegue responder uma pergunta. O coordenador levantou a mão. Chega. E aí ele fez uma coisa que desmontou a estratégia do enfermeiro. Você vai ficar afastado imediatamente. E eu vou registrar isso agora, na mesma hora. O enfermeiro empalideceu. Você vai acabar com a minha vida por causa de fofoca? O coordenador respondeu. Quem está acabando com a sua vida é o seu comportamento. O enfermeiro olhou para o bolso, para o papel, para os olhares e percebeu. Ele perdeu o controle do cenário. Então, tentou o último recurso, dramatizar a própria dor. Ele jogou a frase como se fosse escudo. Vocês não sabem o que eu passei. Bruna respondeu, olhando firme. A gente não sabe, mas a gente sabe o que está acontecendo aqui. O enfermeiro ficou com os olhos úmidos por um segundo. E a raiva voltou mais forte, como se ele tivesse vergonha de sentir qualquer coisa humana. Eu odeio esse lugar, eu odeio tudo. Dona Sônia falou sem gritar. E é por isso que você não pode estar perto de gente vulnerável. O coordenador fez sinal para um segurança de apoio que tinha chegado. Acompanha ele até a sala administrativa. Agora! O enfermeiro deu um passo para trás, colando na parede. Vocês vão se arrepender. E no mesmo instante que ele falou isso, o corredor ficou frio de novo. Como se alguém tivesse apagado o barulho do hospital por um segundo. Bruna não viu uma aparição, mas ela sentiu. A presença veio como uma certeza. E quando ela olhou para o fundo do corredor, Jesus estava lá. Dessa vez, não distante, não escondido, parado, olhar bravo, firme, indo direto no enfermeiro. O enfermeiro viu também. E ali aconteceu algo que não dá para fingir. O rosto dele desabou. Não foi choro bonito, foi pânico. Ele tentou desviar o olhar, mas o corpo dele não obedeceu. Parecia que os pés tinham grudado no chão. Ele sussurrou, quase inaudível. Não, não. O coordenador franziu a testa. O que foi? Do que você está falando? O enfermeiro respirou curto, como se faltasse ar. E a resposta saiu sem querer, escapando como confissão. Ele está aí? Bruna sentiu um arrepio inteiro. Dona Sônia olhou para o fundo do corredor, sem enxergar com os olhos, mas entendendo com o coração. Seu Damião fechou a cara, firme. O coordenador ficou confuso. Quem? O enfermeiro apontou com o queixo tremendo. Ele... E naquele apontar, todo mundo percebeu que ele não estava apontando para um colega. Era como se ele estivesse apontando para um juiz invisível, um juiz que não precisava falar. Porque o olhar já era sentença. O coordenador engoliu seco e falou no tom mais sério da noite. Então você vai me dizer agora, olhando na minha cara, por que você tem tanto medo de ele? O enfermeiro tentou responder, tentou mentir, tentou rir, mas o próprio corpo entregou. Ele começou a chorar de nervoso, olhando para o nada, como se estivesse sendo apertado por dentro. E nesse momento, Bruna entendeu.
A queda dele não ia ser só administrativa, ia ser espiritual, porque quando Jesus decide encarar, não sobra máscara. O choro dele não era arrependimento bonito, era desespero, era medo de quem percebeu que não adianta fugir, medo de quem passou anos se escondendo e de repente sentiu a luz acender. O coordenador manteve a postura, mas a expressão dele ficou dura. Para de teatrinho, ele disse. Eu preciso de respostas. O enfermeiro enxugou o rosto com a manga do uniforme, sujo de pressa, e tentou recuperar o controle do jeito que sabia, atacando com palavras. Vocês estão me julgando sem prova, ele falou alto. Vocês querem colocar um culpado para aliviar a consciência desse lugar podre. Bruna respondeu firme. Se não tem culpa, por que você está em pânico? Ele virou para ela com ódio. Porque vocês estão me encurralando? Dona Sônia deu um passo e soltou a frase como faca. Não é a gente que está encurralando você, é você que está encurralado dentro de você. O enfermeiro ficou em silêncio por um segundo, e no silêncio, a boca dele traiu. Ele começou e parou. O coordenador se aproximou mais. Você só o quê? O enfermeiro olhou para o fundo do corredor de novo, como se estivesse vendo algo que ninguém mais via. O rosto dele fechou. Os olhos encheram de raiva e medo misturados. Eu só queria que alguém sentisse o que eu senti. Ele disparou, sem perceber o peso do que falou. O corredor travou. Bruna sentiu o estômago gelar. Dona Sônia fechou os olhos por um segundo, como se aquela frase confirmasse tudo que ela já suspeitava há anos de hospital. O coordenador ficou imóvel. Repete, ele falou baixo. O enfermeiro percebeu que tinha falado demais, tentou voltar atrás. Eu falei força de expressão. Bruna respondeu na lata. Não foi força de expressão. Foi verdade escapando. O enfermeiro respirou forte, andando de um lado para o outro como animal enjaulado. Vocês não entendem? Vocês não entendem? Ele repetia. Seu Damião, firme, disse. A gente entende uma coisa. Você não é seguro para ninguém aqui. O enfermeiro riu, aquela risada amarga. Seguro? Ele cuspiu. Ninguém nunca foi seguro para mim. Dona Sônia respondeu. E ainda assim você tinha escolha. A palavra escolha deixou ele doido. Ele gritou, que escolha? Eu era só uma criança. E ali, o corredor inteiro viu o menino ferido por trás do homem amargo. Só que, ao invés de quebrar e se arrepender, ele endureceu mais. Como se preferisse odiar do que sentir dor de novo. O coordenador fez sinal para o segurança. Leva ele agora para a sala. E chama a direção e chama a polícia. O enfermeiro arregalou os olhos. Polícia! Você tá louco? O coordenador respondeu. Eu tô responsável. O enfermeiro deu um passo para trás, desesperado. E vocês vão destruir minha vida. Bruna respondeu com a voz firme, sem gritar. A sua vida você destruiu quando decidiu virar ameaça. E foi nessa hora que aconteceu a coisa mais humilhante para ele. O paciente do quarto 12 começou a se mexer de leve. Não como milagre cinematográfico, como sinal, como se a vida ali dentro estivesse lutando. E a enfermeira Dona Sônia viu. Olha, ela falou apontando. O residente se aproximou, checou os sinais e a expressão dele mudou. Ele está reagindo. O enfermeiro viu aquilo e ficou paralisado, porque na cabeça dele aquilo não podia acontecer. Não naquele momento, não com todo mundo olhando. Ele olhou para o fundo do corredor de novo. Jesus estava lá, olhar bravo, firme, como se dissesse sem palavras, você tentou apagar. E eu vou preservar. Você tentou calar, e eu vou fazer falar. O enfermeiro tremia. E então, numa mistura de raiva e medo, ele soltou uma frase que ninguém esperava. Ele não devia estar reagindo. O coordenador virou na hora. Como você sabe o que ele devia estar? Silêncio. Bruna arregalou os olhos. Dona Sônia encostou a mão na boca, chocada.
Seu Damião fechou o punho, porque aquela frase foi como assinar embaixo da própria culpa. O enfermeiro percebeu tarde demais. Tentou corrigir. Eu sou da enfermagem, eu sei. O coordenador cortou seco. Você sabe demais. E naquele instante, o segurança pegou no braço do enfermeiro para conduzir. O enfermeiro resistiu. Não encosta em mim! Mas o corpo dele estava fraco de medo. E o medo, quando Jesus está olhando, vira peso. Ele foi levado, e enquanto ele era conduzido pelo corredor, passando por todo mundo, ele virou o rosto, uma última vez, para o fundo do corredor. Como se quisesse desafiar, como se quisesse xingar. Mas quando viu o olhar de Jesus, ele só baixou a cabeça. Porque pela primeira vez na vida, ele entendeu que não estava lidando com gente, estava lidando com justiça. A sala administrativa era pequena, abafada, com uma mesa velha e 2 cadeiras duras. Nada ali tinha cara de tribunal. Mas naquela noite, tudo parecia julgamento. O enfermeiro foi colocado sentado. O segurança ficou na porta. O coordenador ficou em pé, braços cruzados. Dona Sônia entrou depois com calma. Bruna ficou no corredor, olhando pela fresta, como quem sabe que um passo errado muda tudo. O enfermeiro tentava respirar, mas o ar parecia curto. Ele passava a mão no rosto sem parar, como se quisesse apagar a própria expressão. O coordenador foi direto. Me diz uma coisa simples. Por que você pegou o registro? O enfermeiro riu fraco, quebrado. Porque vocês são paranoicos. Dona Sônia respondeu sem emoção. Paranoia não faz você esconder papel no bolso. Silêncio. O coordenador continuou firme. Você tem 2 opções. Cooperar agora ou a situação piora rápido. O enfermeiro levantou o queixo, ainda tentando banca o forte. Eu não fiz nada. A frase saiu, mas não convenceu nem ele, porque o corpo dele tremia como se estivesse com febre. Dona Sônia sentou devagar e falou como quem fala com alguém que já viu virar ruína. Você acha que está se defendendo, mas está só prolongando sua queda. O enfermeiro apertou os olhos. Queda, ele repetiu com ódio. Vocês querem me ver no chão. O coordenador respondeu. Eu quero o paciente vivo. O resto é consequência. O enfermeiro ficou quieto por alguns segundos, e nesses segundos deu para ouvir o corredor. Passos, rádio, gente correndo. O hospital seguia, mas ali dentro parecia que o tempo estava amarrado. Ele olhou para o nada, como se encarasse uma parede invisível. A voz dele saiu baixa, diferente. Eu tentei ser bom. Bruna prendeu a respiração do lado de fora. O coordenador não mordeu a isca da pena. Só perguntou. E quando você parou? O enfermeiro engoliu seco. Quando eu entendi que ninguém se importa. Dona Sônia respondeu firme. Mentira. Você parou quando decidiu que sua dor era desculpa para machucar os outros. O enfermeiro bateu a mão na mesa de raiva. Você não sabe nada! Dona Sônia não se mexeu. Eu sei o suficiente para ver um homem tentando justificar o injustificável. O enfermeiro ficou respirando pesado. E então, como se alguém puxasse a máscara dele por dentro, ele soltou quase sem perceber. Eu queria que alguém pagasse. O coordenador se inclinou sério. Quem? O enfermeiro travou. Os olhos dele se encheram de água. O mundo, ele sussurrou. Todo mundo que passa e finge que não vê. Dona Sônia falou baixo, mas cortante. E você escolheu vítimas que não tinham como se defender. A palavra vítimas fez o enfermeiro estremecer. Eu não... Ele tentou. Eu só... E parou. Porque ele percebeu que qualquer coisa que dissesse afundava mais. O coordenador respirou fundo e jogou a pergunta que ninguém queria jogar, mas alguém precisava. Você tem noção do que fez? O enfermeiro ficou olhando para o nada. E foi aí que aconteceu de novo. A sala ficou estranha, como se o ar mudasse de densidade. Como se aquela sala pequena ficasse grande demais. Dona Sônia levantou o olhar devagar. O coordenador sentiu. O segurança na porta ficou rígido.
E o enfermeiro ficou pálido, porque, atrás do coordenador, perto da porta, estava ele, Jesus, não com expressão suave. O olhar era firme, bravo, sem agressividade, mas sem misericórdia barata. Um olhar que não aceita desculpa. Um olhar que não compra história triste. O enfermeiro encarou, e dessa vez ele não tentou fingir. Ele começou a chorar, só que não era choro de dor, era choro de medo de ser desnudado. Para! Ele sussurrou, olhando para aquele ponto. Para de olhar assim! O coordenador virou, confuso. Olhar como? O enfermeiro não respondeu. A garganta fechou. Ele tremia inteiro. Dona Sônia, sem entender tudo, entendeu o principal. Falou baixo. Você está vendo o que você sempre tentou negar. O enfermeiro bateu a cabeça de leve na mão, como se quisesse apagar a visão. Eu não pedi isso. Ele chorou. Eu não pedi. Dona Sônia respondeu como sentença. Você pediu sim. Você desafiou o céu com a sua vida. O coordenador aproximou uma cadeira e sentou de frente para ele. Escuta bem. Se você esconder qualquer informação agora, você vai piorar tudo para você. O enfermeiro levantou o rosto com os olhos vermelhos e a frase saiu, quebrada, perigosa, definitiva. Eu sabia que um dia alguém ia me pegar. O coordenador ficou gelado. Então você admite que existe algo para pegar? O enfermeiro olhou de novo para onde Jesus estava, e a voz dele saiu num fio. Eu não consegui escapar daquele olhar. O coordenador apertou os lábios. Que olhar? O enfermeiro, tremendo, falou quase sem som. O olhar de quem viu tudo. E ali, naquela sala simples, ficou claro. Não era mais só investigação. Era confissão se formando. E quando confissão começa, a queda vira inevitável. A porta abriu com pressa. Entrou a diretora de plantão, uma mulher de postura firme, dessas que já ouviram 1000 desculpas e não se impressionam com nenhuma. Atrás dela veio um homem da administração e mais 2 seguranças. O coordenador se levantou na hora. A situação é grave, ele disse, e tem risco real aqui. A diretora olhou para o enfermeiro sentado, tremendo, com o rosto molhado. Qual seu nome? Ele demorou 1 segundo para responder, como se tivesse esquecido até o próprio nome. Henrique. A diretora não mudou o tom. Henrique, você está sendo afastado imediatamente. E você vai aguardar as autoridades. O enfermeiro riu fraco, desesperado. Autoridades? Ele repetiu como se fosse absurdo. Por quê? Por causa de uma menina curiosa? Bruna, do lado de fora, apertou os dentes. A diretora virou o rosto na direção do corredor. Quem é a menina curiosa? Bruna entrou, não com coragem de filme, com coragem de quem não quer carregar culpa. Eu sou técnica do plantão. Eu vi ele esconder o registro e eu vi o comportamento dele perto do quarto 12. A diretora olhou para o coordenador. O registro está aqui? O coordenador entregou o papel. A diretora leu rápido e fez a mesma expressão de quem percebe um padrão. Isso não é normal. O enfermeiro tentou interromper. Vocês estão lendo rabisco como se fosse prova. A diretora respondeu seca. E você escondendo rabisco como se fosse inocente. O enfermeiro fechou o rosto. A diretora respirou fundo e fez a pergunta que doeu no ar. Você entrou no quarto 12 quantas vezes hoje? O enfermeiro abriu a boca e aí aconteceu o pior erro possível. Ele respondeu rápido demais. 2. Silêncio. Bruna arregalou os olhos, porque no registro não eram 2, e a diretora percebeu na hora. 2, ela repetiu. Então me explica por que o registro mostra mais. O enfermeiro travou. A mente dele tentou correr, mas o corpo não acompanhou. O registro está errado, ele falou, só que a voz saiu fraca. O administrador, que até então estava calado, falou. Se está errado, porque você tirou do balcão. O enfermeiro ficou vermelho. A diretora se inclinou um pouco, encarando. Henrique,
você está mentindo. A palavra mentindo foi como um soco na dignidade falsa dele. Ele explodiu. Eu não estou mentindo, vocês só querem um culpado. A diretora não gritou de volta. Ela apenas olhou com frieza. Quem é inocente não precisa gritar para parecer inocente. O enfermeiro ficou respirando forte. O peito subia e descia como se estivesse em guerra. E aí, num impulso de se defender, ele caiu na própria armadilha. Vocês acham que eu sou o quê? Um monstro? Ele cuspiu. Vocês nem imaginam quantas vezes eu evitei problema nesse hospital. O coordenador franziu a testa. Evitou problema? Como? O enfermeiro tentou voltar atrás, mas já era tarde. Todo mundo percebeu que ele tinha dito algo de quem sabia mais do que devia. Ele ficou em silêncio, e o silêncio foi acusação. A diretora fez sinal para um segurança. Revistem os bolsos dele, agora! O enfermeiro se levantou na hora, desesperado. Não, vocês não podem me tocar! Os seguranças se aproximaram. E nesse instante, o enfermeiro olhou por cima do ombro da diretora e viu Jesus, no canto da sala, próximo da porta, olhar firme, bravo, como se dissesse, agora você vai ser exposto por completo. O enfermeiro congelou e, sem perceber, falou em voz alta com os olhos travados naquele ponto. Não, eu não quero olhar para ele. A diretora virou na hora. Para quem você está falando? O enfermeiro tentou negar, mas já tinha falado. Para ninguém, só que a voz dele tremia tanto que parecia mentira infantil. Dona Sônia, que estava encostada na parede, falou baixo. Ele está com medo de um olhar que não dá para comprar. A diretora franziu a testa irritada. Aqui não é lugar de misticismo, aqui é lugar de fato. O coordenador respondeu firme. E os fatos estão gritando. O segurança revistou o bolso do uniforme e tirou um cartão, uma anotação amassada e um pequeno papel com horários rabiscados. O administrador pegou, leu por cima e arregalou o olho. Isso aqui parece rotina. A diretora encarou o enfermeiro. Você fazia isso com frequência? O enfermeiro ficou paralisado. A boca dele abriu, mas a coragem de mentir começou a morrer ali, porque o olhar de Jesus no canto da sala parecia apertar ele por dentro. E aí, sem querer, ele deixou escapar a frase que destruiu qualquer chance de equívoco. Eu sempre soube quais quartos eram mais fáceis. Silêncio absoluto. A diretora ficou pálida. Bruna sentiu as pernas ficarem fracas. O coordenador fechou os olhos por um segundo. Dona Sônia apenas sussurrou, como quem confirma uma tragédia antiga. Meu Deus! O enfermeiro percebeu que falou demais. Tentou se corrigir. Eu quis dizer, mais fáceis de atender. A diretora cortou sem piedade. Chega, você não fala mais sem advogado e você não encosta mais em nenhum paciente. O enfermeiro começou a chorar de novo, mas agora não tinha mais espaço para vitimismo, porque a máscara tinha caído e Jesus, em silêncio, continuava olhando bravo, como quem diz, agora você vai colher. Quando a diretora disse chega, o clima virou definitivo. Não era mais suspeita, não era mais discussão, era contenção. Os seguranças ficaram ao lado do enfermeiro, um de cada lado. O coordenador pegou o rádio e avisou com a voz mais dura da noite. Nenhum acesso à enfermaria, nenhum contato com prontuário. Segura o perímetro. O enfermeiro olhou em volta e viu o que mais odiava. Gente olhando. Funcionários no corredor. Técnicos cochichando. Um médico parando no meio do caminho. Uma mãe que tinha ido ver o filho e ficou travada, com a mão na boca. O homem que era do plantão, agora era o homem que todo mundo evitava. O homem que ninguém queria perto. Ele tentou recuperar dignidade com a última arma que ainda tinha, orgulho. Endireitou o corpo, levantou o queixo e falou alto, como se aquilo pudesse reescrever a realidade. Vocês vão pagar por isso. Vocês estão destruindo a vida de um trabalhador. A diretora respondeu sem elevar a voz.
Você destruiu a confiança, e isso é pior. Ele rangeu os dentes. Bruna ficou parada, sentindo o peso do que estava acontecendo. Não era vitória, era um alívio amargo. Porque ninguém quer estar certo numa coisa dessas. O enfermeiro foi conduzido pelo corredor, passo por passo, e cada passo era humilhação. Ele sentia o julgamento no ar. Não o julgamento de rede social, o julgamento silencioso de quem entendeu que esteve do lado de um perigo. No meio do caminho, um funcionário mais novo sussurrou para outro. Era ele, o enfermeiro ouviu, e aquilo bateu como tapa. Ele virou o rosto para cuspir alguma coisa, para agredir com palavra, mas travou. Porque no fim do corredor, antes da curva, estava Jesus. Agora não mais dentro de sala, não mais ao fundo, ali, no corredor, parado, sem se mover, olhar firme, bravo, direto. O enfermeiro parou de andar. Os seguranças puxaram de leve. Anda! Mas o corpo dele não respondia. Era como se aquele olhar tivesse prendido os pés dele no chão. Ele piscou, tentou desviar, tentou olhar para a parede, mas voltava, porque o olhar de Jesus não era fantasia, era confronto. E quando você é confrontado pelo que é puro, tudo que é podre grita dentro. Ele começou a tremer. A diretora percebeu. O que foi agora? O enfermeiro tentou falar nada, mas a voz falhou. Nada. Só que ele estava suando, pálido, com o rosto vazio. Dona Sônia olhou para ele, triste e firme ao mesmo tempo. Você está sentindo o peso do que fez. O enfermeiro explodiu sem mais controle. Eu não aguento esse olhar. Todo mundo ouviu. O corredor inteiro calou. A diretora franziu a testa. Que olhar, Henrique? Ele tentou engolir a própria frase, mas já era tarde. Bruna sentiu o coração bater mais rápido. Porque aquilo não era mais só culpa. Era como se ele estivesse quebrando por dentro. Ele encarou o vazio e falou, desesperado, como se falasse com alguém que ninguém via. Para de me encarar! Eu já entendi! Dona Sônia sussurrou. Quem olha assim é porque ainda não terminou. O enfermeiro deu um grito curto de ódio e medo e tentou correr. Os seguranças seguraram na hora. Ele se debateu fora de si. Me solta, me solta. A diretora ficou séria. Algemem se precisar. Foi aí que veio a maior humilhação de todas para ele. Não foi ser contido. Foi ser visto como perigoso. Ali, no mesmo lugar onde ele se sentia superior, agora ele era tratado como ameaça. Ele chorou, mas não era arrependimento bonito. Era raiva de estar exposto. Raiva de perder o controle, raiva de não conseguir apagar o que o olhar de Jesus tinha acendido. Bruna, com a garganta fechada, ficou olhando. E de repente, no meio daquele caos, o quarto 12 apitou no corredor. O monitor chamou atenção. Um técnico correu. O residente veio apressado, com expressão espantada. O paciente do 12 está estabilizando. A diretora piscou, confusa. Como assim? O residente respondeu. É como se o corpo dele tivesse saído de um sufoco. Bruna sentiu um nó na garganta. Dona Sônia olhou para o corredor e falou baixinho como oração. Obrigada. O enfermeiro ouviu, e aquilo foi a gota. Ele cuspiu com ódio. Vocês acham que foi Deus? Vocês são ridículos. Mas a voz dele estava vazia. Porque ele mesmo tinha acabado de dizer que não aguentava o olhar. E o olhar estava ali. Jesus continuava parado, firme, bravo. Como quem diz, você mexeu com quem não podia se defender. Agora eu vou defender. Você tentou esconder no escuro. Agora eu vou acender. O enfermeiro foi arrastado pela curva do corredor. E pela primeira vez ele não tinha para onde fugir. Nem do hospital, nem da justiça, nem do próprio coração, nem do olhar de Jesus. Quando ele saiu do hospital, achou que ia recuperar o controle, porque no hospital ele estava exposto, mas fora dali, ele imaginou que seria só procedimento. Ele imaginou que na rua a vida voltaria a ser dele, só que não voltou.
O caminho até a delegacia foi um silêncio que esmagava. No banco de trás, ele tremia, olhando para o nada. Não era só medo de cadeia, era medo do que ele tinha visto, porque ninguém estava discutindo com ele, ninguém estava gritando, ninguém estava batendo, e ainda assim, ele estava sendo derrotado. Chegando na delegacia, colocaram ele numa sala simples, uma mesa, um banco, uma lâmpada no teto. O investigador entrou com um bloco na mão e uma expressão sem pressa. Henrique, certo? Ele confirmou com a cabeça, tentando parecer normal. Sim. O investigador sentou. Você sabe por que você está aqui? Henrique tentou o discurso ensaiado. Eu estou aqui porque um monte de gente surtou no plantão e me escolheu como bode expiatório. O investigador não reagiu, só anotou. Entendi. Então você não pegou registro nenhum, não ameaçou ninguém, não disse coisas estranhas no corredor. Henrique interrompeu, irritado. Eu só estava nervoso. O investigador levantou o olhar. Nervoso por quê, Henrique? Henrique riu, forçando. Porque estão destruindo minha vida. O investigador apoiou os cotovelos na mesa. Sua vida já estava destruída antes de hoje? A pergunta entrou como lâmina. Henrique travou. O investigador continuou, calmo. Porque no hospital você disse frases bem específicas, frases de quem carrega algo pesado, frases de quem sabe mais do que diz. Henrique sentiu a garganta fechar. Ele tentou atacar. Você vai me analisar agora? Vai fazer psicologia comigo? O investigador respondeu sem se ofender. Não, eu vou te fazer falar. Henrique sentiu raiva, e foi aí que ele decidiu fazer a última aposta, manipular. Ele fez voz de vítima, baixa, triste, com lágrima falsa no olho. Eu perdi meus pais cedo, eu fui criado sem ninguém, eu só tô cansado. O investigador ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, eu sinto muito pela criança que você foi. Henrique achou que tinha vencido. O queixo dele relaxou, mas o investigador completou. E eu sinto mais ainda pelas pessoas que você escolheu colocar na sua dor. Henrique endureceu. Eu não escolhi nada. O investigador abriu uma pasta e colocou uma folha na mesa. Então explica por que você sabia quais quartos eram mais fáceis. Henrique travou. O investigador encostou mais uma folha. Explica por que você disse. Ele não devia estar reagindo. Henrique ficou branco. O investigador olhou firme. Essas frases não saem da boca de um inocente. Henrique tentou manter a mentira, mas a mentira começou a desmanchar. Ele apertou os dedos até ficar branco. E então, de novo, aconteceu. Não foi no hospital. Não foi no corredor. Foi ali, naquela sala. A sensação, o ar pesou, a lâmpada pareceu mais forte e a presença voltou. Henrique levantou o rosto devagar e viu Jesus, não como visão suave, como confronto, olhar firme, bravo, direto, sem desvio. Henrique prendeu a respiração. O investigador percebeu algo estranho no rosto dele. O que foi? Henrique tentou falar nada, mas a boca não obedeceu. Ele escapou. O investigador franziu a testa. Ele quem? Henrique começou a suar. Para, ele sussurrou, olhando para o mesmo ponto. Para. O investigador ficou sério. Henrique, olha para mim. O que você está vendo? Henrique tremia inteiro. E aí ele cometeu o erro que acaba com qualquer máscara. Ele falou a verdade para tentar se defender do olhar. Eu não aguento, ele chorou. Eu não aguento esse olhar. O investigador ficou em silêncio, não porque acreditou em aparição, mas porque entendeu que ali tinha culpa estourando por dentro. Que olhar? Henrique engoliu seco. O olhar de quem viu tudo. O investigador inclinou o corpo sem gritar. Então, você admite que tem tudo para ser visto. Henrique começou a chorar de verdade. A sala ficou pequena demais para a culpa.
Ele tentou negar, mas já estava quebrando. Eu não queria, eu só... O investigador não soltou. Você só o quê? Henrique apertou o rosto com as mãos. E então, saiu. Não como confissão bonita, como vômito de culpa. Eu cansei. Eu cansei de ver gente implorando. Eu cansei. Ele repetia quebrado. O investigador falou a frase que fechou o cerco. E você fez o que com esse cansaço, Henrique? Henrique ficou em silêncio. E o silêncio era a resposta. Ele levantou os olhos, desesperado. E lá estava Jesus, firme. O olhar bravo não era para destruir, era para fazer parar. E naquele instante Henrique entendeu. Ele podia mentir para a polícia, podia manipular gente, podia inventar história, mas não tinha como mentir para aquele olhar. A última aposta dele tinha acabado. E a queda agora era inevitável. O investigador não comemorou, não fez cara de peguei. Ele só ficou quieto, firme, deixando o peso cair onde tinha que cair. Henrique chorava, mas não era aquele choro que limpa. Era aquele choro que queima. Porque a verdade, quando chega tarde, não vem leve, vem arrancando. O investigador colocou um copo d'água na mesa. Bebe. Henrique nem encostou. Ele estava com o olhar perdido no mesmo ponto. Como se a sala inteira tivesse duas presenças, a polícia e o céu. O investigador falou com voz calma. Henrique, eu não preciso que você faça teatro. Eu preciso que você seja claro. O que aconteceu? Henrique apertou os dedos, tremendo. Eu só... Ele tentou falar, não sei. Tentou falar, me confundiram. Tentou falar, eu sou inocente. Mas as palavras não subiam, porque o olhar de Jesus não deixava. Ele sussurrou com a voz quebrada. Eu senti prazer quando vi gente com medo. O investigador ficou imóvel por um segundo. Não por choque performático, por gravidade. Por quê? Ele perguntou. Henrique riu de leve, uma risada doente. Porque eu passei a vida inteira com medo. O investigador não caiu na justificativa. E você decidiu virar o motivo do medo. Henrique fechou os olhos, tremendo. Eu só queria que alguém sentisse. O investigador inclinou o corpo. Alguém quem? Henrique engoliu seco. Qualquer um, ele disse. E a frase soou como abismo. O investigador respirou fundo. Você entende a monstruosidade disso? Henrique abriu os olhos e por um instante tentou se defender. Eu era invisível, ele gritou. Ninguém nunca me viu. E quando ele disse, ninguém me viu, ele olhou para o canto da sala e travou. Porque Jesus estava lá, o olhar firme, bravo, como se dissesse, eu vi, eu sempre vi. E foi por isso que eu te sustentei vivo e você jogou fora. Henrique começou a chorar mais forte. Para... Ele repetia como criança apavorada. O investigador observou calado. Depois falou duro e justo. Você está apavorado com um olhar, porque você sabe que tem culpa. Henrique balançou a cabeça. Eu tentei parar. O investigador não aliviou. Quando? Henrique ficou quieto. O silêncio respondeu. Nunca. Ele passou a mão no rosto e soltou, como se confessasse para si mesmo. Eu me acostumei. O investigador anotou. Você se acostumou com o quê? Henrique demorou a responder como se a palavra tivesse veneno. Com controlar. A sala ficou pesada. O investigador falou a frase que desmonta qualquer auto-engano. Você não controlava. Você se escondia. Henrique bateu com o punho na mesa, fraco, mais desespero do que força. Eu não aguento esse olhar. O investigador perguntou de novo, sem mudar o tom. De quem? Henrique fechou os olhos e respondeu num fio. De Jesus. Silêncio. O investigador não riu, não ironizou, não discutiu religião. Ele só disse, então você sabe que existe certo e errado, e você escolheu errado. Henrique ficou tremendo, e foi ali que a confissão mudou de culpa genérica para algo que não tinha como voltar atrás.
Ele soltou a frase, lenta, com medo de ouvir a própria voz. Eu fiz coisas para ver se o mundo sentia o que eu senti. O investigador encarou. Você entende que isso vai te colocar numa situação muito séria? Henrique riu chorando. Eu já tô. O investigador se levantou, pegou a pasta e falou com firmeza. Agora você vai repetir tudo com clareza, do começo, sem metáfora, sem drama, e você vai assinar. Henrique levantou o rosto desesperado. Eu não consigo. E aí, pela primeira vez na história, Jesus não parecia apenas olhar. A presença dele parecia pressionar o ar, como se a sala inteira dissesse: agora é hora de verdade. Henrique começou a falar, travado, quebrado, como alguém arrancando espinhos da garganta. Eu entrei, Ele parava, chorava, tentava voltar atrás e continuava. O investigador anotava tudo. Henrique olhava para o canto da sala e tremia, como se aquele olhar bravo mantivesse ele preso na linha da verdade. E no fim, depois de longos minutos, ele caiu no banco como alguém sem forças. Ele não tinha mais máscara, não tinha mais orgulho, não tinha mais narrativa. Só tinha um homem exposto. E numa voz quase inaudível ele disse: eu achei que ninguém via, mas ele viu. O investigador fechou a pasta. Isso foi o começo da sua queda. Henrique, com os olhos inchados, respondeu: não, isso foi o começo do fim. E naquela sala ficou claro. Quando a verdade começa a sair, ela não para, nem com vergonha, nem com medo, porque tem um olhar segurando tudo no lugar, o olhar de Jesus. A notícia correu rápido, não com postagem, com corredor. Hospital tem um jeito próprio de espalhar verdade, olhar atravessado, voz baixa, expressão tensa, gente falando: você soube? De manhã cedo, quem chegava para o turno já entrava diferente. Como se o lugar inteiro tivesse sido sacudido durante a noite. A diretora reuniu a equipe em pé, no próprio posto. Sem discurso bonito, sem floreio, só realidade. O profissional foi afastado, a polícia foi acionada. E qualquer informação que vocês tenham, vocês me entregam hoje. Ninguém brincou, ninguém riu. Até quem era do tipo que não acredita em nada estava com a cara fechada. Porque quando o perigo estava dentro, todo mundo percebe que podia ter sido alguém seu, um pai, uma mãe, um filho, você mesmo. Bruna ficou de lado, com o estômago embrulhado. Dona Sônia não tirava o olhar do chão, como quem pensa: eu sabia que tinha algo, mas eu não queria estar certa. Seu Damião ficou quieto, como sempre, mas naquele dia ele parecia mais velho. E o quarto 12, o paciente seguiu estabilizando. O residente entrou e saiu 2 vezes checando, e a frase que ele soltou no corredor não parecia médica, parecia espanto. É estranho. Ontem parecia pior. Hoje é como se alguém tivesse tirado um peso. Bruna escutou e ficou com a garganta apertada. Um peso. Aquela palavra voltou nela com força, porque era exatamente o que ela tinha sentido quando viu aquela luz quente pela primeira vez, como se o ar ficasse mais leve quando o mal era impedido. No fim da manhã, a polícia voltou ao hospital para formalizar depoimentos. Bruna entrou numa sala, assinou, contou o que viu, o coordenador também, Dona Sônia também, Damião também. E cada depoimento era como um prego na tampa do caixão do personagem que Henrique tinha criado. Só que a parte mais humilhante para ele não foi papel, foi o hospital acordando. Porque antes, muita coisa era ignorada. Gente estranha circulando, anotações confusas, atraso em registro, porta que ninguém conserta, câmera que ninguém olha. Mas naquele dia, todo mundo começou a olhar. E quando todo mundo olha, o escuro perde força. A direção mandou revisar escalas, chaves, acesso à sala de materiais, protocolos. O coordenador, que sempre engolia problema para não dar confusão, dessa vez não engoliu.
Aqui acabou a cultura do deixa pra lá, ele disse. Dona Sônia respirou fundo e falou algo que ninguém esperava ouvir dela. Se a gente tivesse visto antes, talvez muita coisa não teria acontecido. Ninguém respondeu, porque doeu em todo mundo. Bruna sentiu o peso da frase como culpa, mas Dona Sônia completou olhando firme. Só que hoje a gente está vendo, e foi aí que aconteceu a coisa mais forte da história até ali. No horário de visita, uma mulher entrou no corredor. Simples, com uma Bíblia na mão e uma sacola com fruta. Ela parou no posto e perguntou: "Vocês sabem quem foi a menina que ficou com meu pai ontem?" Bruna levantou a cabeça. Eu fui." A mulher segurou o choro. "Meu pai, ele não fala muito, mas ele abriu os olhos e apertou minha mão hoje. E sabe o que ele fez?" Bruna balançou a cabeça. A mulher apontou para a Bíblia. "Ele pediu isso. Ele pediu para eu trazer." Bruna sentiu o peito fechar. A mulher respirou fundo e soltou. "Ele escreveu uma coisa num papel hoje cedo, com a letra toda tremida." Ela tirou do bolso um papel dobrado e mostrou. Não tinha frase bonita, não tinha história. Era só isso. Jesus estava aqui. Bruna ficou paralisada. O corredor inteiro ficou quieto. A mulher começou a chorar e falou baixo. "Ele não consegue explicar, mas ele falou que tinha alguém olhando que não deixou acontecer o pior." Bruna olhou para o papel como se aquilo confirmasse tudo. Dona Sônia segurou as lágrimas. Seu Damião fechou os olhos por um segundo. E de um jeito estranho, o hospital ficou diferente por alguns instantes. Não porque virou igreja, mas porque virou humano. Como se todo mundo tivesse lembrado, vida é sagrada. E naquele mesmo momento, lá no fundo do corredor, perto do quarto 12, a luz quente apareceu de novo. Só um brilho suave, quase discreto, mas dessa vez mais gente sentiu. Um técnico parou e olhou para o nada. Uma enfermeira fez o sinal da cruz sem perceber. Um visitante ficou quieto, com os olhos marejados. Bruna não precisou ver com os olhos. Ela só soube. Jesus ainda estava ali. E não era para espetáculo. Era para garantir que o hospital não voltasse a dormir. Porque quando Jesus decide expor, ele não expõe só um homem. Ele expõe o silêncio de todo mundo. E naquele dia, o silêncio começou a morrer. Henrique passou a primeira noite detido, como quem cai num buraco. A cela era fria, barulhenta, sem privacidade. O tipo de lugar que faz qualquer orgulho virar pó. Só que o pior não era o lugar. O pior era o que ele carregava. Porque na cela você consegue fugir de gente, mas não consegue fugir do próprio pensamento. Ele tentou dormir, não conseguiu. Fechava o olho e vinha o mesmo corredor. A mesma porta travada, o mesmo olhar. Ele se sentou no banco e passou as mãos no rosto. "Eu não acredito nisso", sussurrou para si mesmo. "Eu não acredito." Mas a frase soava falsa até para ele. Porque não era questão de acreditar, era questão de ter visto, e o que ele viu não dava para apagar. Na madrugada, um detento mais velho, quieto, que não se metia em confusão, olhou para ele e falou: "Você tá tremendo desde que chegou." Henrique tentou bancar o forte. "Não é da tua conta." O homem não se ofendeu. "Eu já vi homem tremendo por medo de homem, mas o teu é diferente." Henrique ficou em silêncio. O velho continuou: "Parece medo de consciência." Henrique riu, curto, cheio de amargura. "Consciência não existe, só existe azar." O velho balançou a cabeça. "Quando o azar te persegue todo dia, não é azar." Henrique sentiu raiva, porque aquela frase parecia verdade. Ele se levantou, andando de um lado para o outro como fera presa. "Para de falar comigo." O velho ficou quieto, mas antes de virar para o lado, ele soltou: "Você fez coisa com gente indefesa, né?" Henrique congelou. "Cala a boca." O velho respondeu baixo: "Eu sei, eu consigo ver no teu olho. Esse peso aí não é normal." Henrique sentiu o peito apertar. E foi aí que o pesadelo voltou. Só que agora sem hospital, sem corredor, sem gente.
A cela ficou silenciosa por um segundo. Henrique olhou para o canto escuro, onde a luz do corredor não pegava direito. E lá estava, Jesus, sem efeito, sem brilho exagerado, só presença, mas o olhar era o mesmo, firme, bravo, como juiz que não dorme. Henrique recuou um passo. Não, não, ele sussurrou, desesperado. O velho percebeu a mudança no rosto dele. O que foi? Henrique não respondeu. A garganta fechou. O corpo começou a tremer de verdade. Ele sentiu a vergonha subir como febre, porque ali na cela não tinha plateia do hospital, não tinha diretora, não tinha Bruna. Tinha só ele e o olhar que ele não conseguia escapar. Ele bateu no próprio peito com a mão, fraco. Sai, sai daqui! O velho levantou devagar, preocupado. Tá passando mal? Henrique apontou para o canto, tremendo. Ele tá aí. O velho olhou para o canto e não viu nada, mas viu o efeito, viu o medo, viu o homem quebrando. Ele se aproximou um pouco e falou baixo. Se você tá vendo Jesus, então é porque ele tá te cobrando. Henrique gritou de raiva e dor. Eu não pedi para ele existir. O velho respondeu. Você não pede, você responde. Henrique caiu sentado com as mãos na cabeça, chorando como alguém que perdeu tudo. E pela primeira vez, sem testemunha, sem advogado, sem imagem, ele falou o que nunca teve coragem de falar nem para si mesmo. Eu odeio minha vida. O velho ficou quieto por um segundo. Depois disse algo que doeu mais do que qualquer acusação. Então, você tentou fazer o mundo odiar a própria vida também. Henrique fechou os olhos e gemeu, como se a frase fosse um soco. E o olhar de Jesus continuava. Não para humilhar, para fazer encarar, para fazer parar. Henrique sussurrou com a voz quebrada. Eu não consigo voltar atrás. O velho respondeu simples. Não consegue, mas pode confessar de verdade e parar de mentir. Henrique levantou os olhos vermelhos. Confessar para quê? Para ser destruído? O velho falou firme. Você já está destruído. A diferença é destruído por mentira ou quebrado por verdade. Henrique olhou de novo para o canto. Jesus não dizia nada, só olhava. E naquele olhar tinha uma pergunta que parecia esmagar o ar. Você vai continuar justificando ou vai assumir? Henrique começou a chorar mais baixo, como criança cansada. E então, num fio de voz, ele falou, eu fiz maldade porque eu queria que alguém me visse. O velho respondeu, ele está te vendo agora. Henrique tremia. E ele está bravo. O velho assentiu, porque amor sem justiça vira permissão, e ele não está te permitindo. Henrique engoliu seco. O que ele quer de mim? O velho respondeu, verdade. Henrique fechou os olhos. E naquele silêncio, a cela pareceu menor, como se o céu inteiro tivesse se aproximado para apertar um homem contra a própria consciência. E ali no ponto mais baixo, Henrique entendeu uma coisa terrível. A prisão de verdade não era a cela, era o coração dele. E Jesus tinha vindo encarar isso, de frente. De manhã cedo, Henrique não era mais o mesmo. Não porque tinha virado bonzinho numa noite, mas porque a máscara tinha sido quebrada por dentro. Ele estava com os olhos inchados, a pele sem cor, o corpo pesado. Sentado, quieto, como se finalmente tivesse entendido que não existe fuga da verdade. O velho da cela acordou, olhou para ele e não falou nada. Só esperou. Henrique ficou minutos encarando o chão e então soltou a frase num fio. Eu achava que eu era vítima, mas eu virei carrasco. O velho respirou fundo. Isso aí é a primeira vez que você fala como homem. Henrique riu fraco, sem humor. Homem? Eu sou lixo. O velho respondeu firme. Lixo é quem não admite. Você está admitindo. Isso é começo, não é final. Henrique não respondeu. O barulho do corredor da delegacia aumentou. Porta abrindo. Passos. Vozes. Um agente chamou o nome dele. Henrique, depoimento complementar. Agora. Henrique levantou devagar.
As pernas tremiam. Ele entrou numa sala com um delegado e um escrivão. O delegado olhou para ele sem expressão, como quem já viu muita coisa. Você quer acrescentar algo ao que já foi dito? Henrique ficou parado. Por um segundo, a velha vontade de mentir voltou. Era automático, era defesa, era vício. Ele abriu a boca para inventar uma história melhor e travou, porque no canto da sala, como se fosse parte do ar, estava Jesus. Não com brilho, não com espetáculo, só com o mesmo olhar firme, bravo, como se dissesse: hoje você vai terminar de destruir a mentira. Henrique engoliu seco, os olhos enchendo d'água. Eu quero... Ele começou. O delegado ergueu a sobrancelha. Quero o quê? Henrique respirou fundo, como quem atravessa fogo. Eu quero falar a verdade inteira. O escrivão parou a caneta por um segundo. O delegado ficou sério. Então fala. Henrique tremia. Eu não fiz isso uma vez. Silêncio. O delegado inclinou o corpo. Quantas vezes? Henrique fechou os olhos, chorando. Eu não sei, eu perdi a conta. O delegado bateu a mão na mesa, irritado. Você vai precisar ser específico. Henrique abriu os olhos e, pela primeira vez, não tentou se proteger. Eu vou dizer tudo. O delegado respirou fundo, sinalizando para o escrivão. Anota. Henrique começou a falar. Parava, chorava, voltava e falava de novo, não com detalhes técnicos, com verdade moral, com padrão, com intenção, com o tipo de confissão que desmonta qualquer versão foi mal entendido. E quanto mais ele falava, mais o rosto dele parecia esvaziar, como se cada frase tirasse um tijolo do muro que ele construiu por anos. Quando terminou, ele ficou em silêncio, exausto. O delegado olhou fixo. Você entende que isso vai ter consequência pesada? Henrique assentiu. Eu entendo. O delegado soltou o seco. Por que você resolveu confessar agora? Henrique ficou quieto por um segundo, e então, com vergonha, com medo de ser ridículo, ele falou. Porque eu não consigo mentir olhando para ele. O delegado franziu a testa. Para quem? Henrique olhou para o canto, engoliu seco e respondeu baixo. Para Jesus. O delegado ficou olhando sem entender, mas percebendo uma coisa. Não era teatro. Era medo real. Ele virou para o escrivão. Registra que ele relata visões e forte abalo emocional. Encaminha a avaliação também. Mas a confissão fica. Henrique abaixou a cabeça. E naquele instante, pela primeira vez, o olhar de Jesus pareceu mudar um grau. Não virou sorriso, não virou carinho, mas deixou de ser só confronto. Virou uma firmeza que também segurava. Como se dissesse, agora você parou de fugir. Agora você começou a encarar. Isso é o mínimo. Henrique chorou de novo. Só que dessa vez não era só pânico. Era alívio. Terrível, mas alívio. Porque viver no escuro cansa. Mentir cansa. Controlar cansa. E pela primeira vez ele estava sem personagem. Do lado de fora, no hospital, Bruna recebeu uma mensagem do coordenador. Ele confessou mais do que a gente imaginava. Bruna ficou sentada por um tempo, olhando para o nada, a mão tremendo. Dona Sônia, ao ouvir, fechou os olhos e fez uma oração curta. Senhor, tem misericórdia das vítimas. E no quarto 12, o pai daquela mulher simples apertou a mão da filha e conseguiu sussurrar algo quase inaudível. Ele estava lá. A filha chorou, não de medo, de gratidão, porque o hospital inteiro começou a entender. O que impediu o pior não foi sorte, foi intervenção. E quando Jesus intervém, ele não faz barulho. Ele só garante que a verdade apareça. E apareceu. Os dias seguintes foram um terremoto silencioso. No hospital tudo mudou. Portas que viviam sempre abertas passaram a ter controle. Registros passaram a ser conferidos de verdade. Câmeras que ninguém olhava viraram rotina. E a frase "deixa pra lá" começou a morrer.
Não porque o hospital virou perfeito, mas porque o hospital acordou. Bruna foi chamada na direção. Ela entrou tremendo, achando que vinha bronca, que vinha confusão, que vinha pressão. A diretora olhou para ela com seriedade e disse: "Você salvou vidas ficando atenta." Bruna engoliu o choro. Eu fiz o que eu achei certo." A diretora respondeu: "Isso é raro e custa caro." Dona Sônia, que sempre foi dura, naquela semana ficou diferente, mais quieta, mais humana, mais presente. Ela puxou Bruna no corredor e disse baixo: "Eu já vi muita coisa, mas o que eu vi aquela noite, eu nunca vou esquecer." Bruna perguntou quase num sussurro: "Você sentiu também?" Dona Sônia assentiu com os olhos marejados. "Eu senti e eu entendi." Seu Damião continuou fazendo ronda como sempre. Só que agora, em cada corredor, ele andava como quem guarda um lugar sagrado. Vida. E o quarto 12. O homem foi melhorando. Devagar, sem milagre de palco, mas melhorando. Num fim de tarde, a filha levou a Bíblia e colocou na mesa do leito. O pai, com a voz fraca, conseguiu dizer uma frase inteira. Jesus estava lá. A filha chorou e respondeu: "Eu sei, pai, eu sei." Do outro lado, na delegacia, Henrique foi formalmente indiciado. Foi ouvido mais de uma vez. Foi encaminhado, foi afastado. E o processo seguiu. Muita gente pensou que o castigo maior dele seria a prisão. Mas não foi. O castigo maior foi outro. Ele não conseguiu mais fingir. Porque depois daquela noite, Henrique ficou com uma coisa que ele tentou a vida toda evitar: consciência. Ele podia estar numa cela, podia estar numa sala, podia estar num corredor. Ele sempre sentia a presença, o olhar, não como perseguição, como verdade. Num dos atendimentos, um profissional perguntou: "Você tem alguma fé?" Henrique respondeu com sinceridade amarga: "Eu passei anos odiando a ideia de Deus, e agora eu sei que ele existe. Isso é pior." O profissional perguntou: "Por que pior?" Henrique engoliu seco: "Porque se ele existe, ele viu tudo." E aí veio a frase que resumiu tudo sem romantizar: "Eu não fui pego só por gente, eu fui pego por um olhar." Enquanto isso, no hospital, Bruna recebeu uma mensagem da filha do paciente: "Meu pai apertou minha mão hoje e pediu para eu te agradecer. Ele disse: 'Você não deixou eu ir embora.'" Bruna leu e chorou. Não de orgulho, de alívio. Porque ela entendeu que coragem não é não ter medo. Coragem é fazer o certo tremendo. Na mesma noite, Bruna entrou no quarto 12 por alguns segundos. O paciente estava acordado, fraco, mas presente. Ela chegou perto e disse baixo: "O senhor está melhor." Ele fez um esforço e com a voz rouca disse: "Eu vi ele." Bruna travou. "Jesus." O homem assentiu bem devagar. Ele olhou, bravo, pro mal, e ficou. Bruna fechou os olhos e respirou fundo. Na saída do quarto, ela passou pelo corredor. O mesmo corredor que parecia um túnel naquela madrugada. E ali, por um instante, ela sentiu de novo uma paz quente, um peso saindo, como se o hospital respirasse. Ela não viu com os olhos, mas soube com o coração. Jesus não estava ali para aparecer, ele estava ali para impedir. E a lição ficou marcada para todo mundo que vive naquele lugar. Quando ninguém vê, parece que o mal manda. Mas existe um olhar que nunca dorme. E quando Jesus decide encarar, a mentira não aguenta, o silêncio quebra e a vida é defendida.